Igreja, boa noite, tudo bem com vocês? Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui pelo Insta e aqui pelo YouTube. Nós vamos hoje focar mais ali no YouTube, tudo bem, galera do Insta? Então corre lá para o nosso link da bio, nosso link no perfil do Instagram, para você acompanhar com melhor qualidade. Que bom que é estarmos juntos adorando a Jesus nessa noite. Que bom que é estarmos juntos louvando ao Senhor nesse dia chamado hoje. Amém? Eu amo falar sobre Jesus, eu amo estar com Jesus, e eu amo olhar para a minha vida e ver que todos os dias Jesus está me transformando. Ainda estou sendo mudado por Jesus. Um dia eu vou chegar lá. E você? Vamos, sem mais demoras, para a nossa mensagem dessa noite. E pessoal que anota, a nossa mensagem de hoje, o tema dela é a mensagem mais injusta do mundo. É isso mesmo, a mensagem mais injusta do mundo. E você que está anotando, não sei se sua mão está gelada, eu estou com a mão no bolso e a outra aqui, mas coloquei uma blusa, nós estamos aqui numa sala, está um pouco fechado o ambiente por conta do frio, mas estamos tomando as devidas precauções para a gente não colocar a saúde de ninguém em risco. Eu até queria dar uma palavra aqui. Alguns irmãos têm perguntado sobre a nossa igreja, sobre os nossos cultos presenciais que foram liberados aqui em Maringá, e estão liberados em Maringá, e há uma certa taxa de proporção de lotação que pode ser seguida. E nós, em oração e entendimento, buscando ao Senhor, entendemos que, primeiro, que o local que nos reuníamos, ele não é tão arejado assim. Na verdade, Maringá é uma cidade bem quente, então tem alguns dias que são frios, como hoje, por conta da estação, mas é um local que não tinha muitas janelas, a gente priorizava o ar-condicionado. E hoje é o novo normal. O que nós vamos fazer? Vamos precisar de um local mais arejado. Então, estamos em procura desse local, está tudo quase resolvido, mas esse não é o problema, porque poderíamos até fazer com janela aberta, porta aberta, ar-condicionado ligado, mas entendemos que ainda não está tudo seguro, e enquanto responsabilidade nossa, enquanto minha responsabilidade diante de Deus pela sua vida, e nós como líderes da comunidade Cristã Zoe Maringá entendemos que é melhor cuidar, é melhor continuarmos louvando ao Senhor. E eu amo a nossa igreja porque nós estamos em discipulado. Nós temos buscado e sempre aprendemos, sempre ensinamos sobre isso, que a importância do relacionamento. Então a igreja, ela continua sendo igreja. E vamos dar sequência na palavra. Amém? Então, eu queria contar algo para você. Quando eu era criança, eu tinha muita vontade de falar inglês. Não sei se você fala inglês aí, fala espanhol. Se você fala qual o seu idioma nativo e qual o seu idioma sem ser nativo. Mas eu tinha muita vontade de aprender a falar inglês. Dar sequência na palavra. Não tínhamos condições, meus pais não tinham condições. Eu queria contar algo para você. Escola de inglês. Eu acredito que era criança, muito mais caro do que é hoje. Hoje temos na internet aí curso baratinho, e a gente não estava conseguindo. Então eu tentava aprender, tentava me virar. E eu até um dia fiquei bem chateado que perguntaram na escola. Na escola todos nós aprendemos o to be, não é verdade? Todo mundo que está me assistindo sabe o que é o verbo to be. Não sabe talvez falar, mas esse nome não é estranho. E a professora perguntou o que era uma palavra e eu respondi errado. Eu fiquei morrendo de vergonha. Achei que sabia falar e meus amigos tudo tirou sarro de mim. Tinha um pessoal que tinha voltado dos Estados Unidos na época. E eu fiquei morrendo de vergonha. Falei, meu Deus, um dia eu vou aprender. E depois os tempos passaram. Quando eu era adolescente, meus pais puderam pagar curso para mim. Deus abençoou a minha família naquela época. E Deus sempre abençoa, né? Mas digo assim, houve possibilidade financeira. E eu fiz, acho que eu fiz uns 6 anos de inglês. Meu Deus do céu, 6 anos assistindo os professores. E depois, acho que no 5º ou 6º ano, que eu aprendi, ouvindo, mais ou menos a entender o que as pessoas falam.
Mas por que eu estou falando isso? Porque há uns 2 anos atrás, eu e a Jéssica temos alguns sonhos na nossa vida, alguns propósitos, e nós sabemos que para muitas coisas nós podemos fazer a nossa parte para o reino. E uma delas é aprender outro idioma. Não é verdade? Se Deus quiser nos levar para outro país, para levar o evangelho, ou se a gente quiser trazer alguém, a gente precisa, né? Ou a gente pode, depois de última hora, correr atrás. Mas fomos fazer a nossa parte. Aí a Jéssica começou a fazer aula com uma professora aqui, muito boa, e era particular, né? Pagava por hora. E era para turismo, a aula do idioma. E eu achei muito injusto, porque 3 meses de aula, a Jéssica estava conseguindo ler umas legendas no Instagram sem tradutor. E eu demorei 6 anos. Depois passou um tempo, agora tem coisa que ela sabe falar, e eu acho isso muito injusto. Ela falou que ela é muito inteligente, eu acredito nisso. Mas eu acho isso muito injusto. Caramba, 6 anos para 3 meses, é muita injustiça, né? Sábado, acordando cedo para assistir aula de inglês. Quem está me assistindo aí e faz curso de idioma, você não acha injusto uma pessoa aprender rápido? Eu acho injusto. Até aqui no Instagram ninguém está interagindo, não sei se no YouTube tá, se tiver como me mostrando aí, que eu vou ler nos comentários. Tá bom? Ninguém está comentando ainda. Vai comentando aí, galera. Vai comentando para a gente ir conversando. Mas eu achei muito injusto isso. A Jéssica tão rápido falando em inglês, conseguindo. É lógico, nós não somos ainda pessoas fluentes. Mas por que eu estou dizendo isso de injusto? Por que eu falei que a nossa mensagem hoje é sobre tema tão injusto para nós? Aqui ó, o Daniel já começou, isso aí. Então, eu vou falar sobre, antes de nós falarmos sobre essa mensagem justa, a gente está no Face também, esqueci de falar, estamos no Facebook também, você está no Facebook, aí dá para jogar na TV, dá para compartilhar com os amigos, tá bom? Então, antes de falarmos sobre injustiça, a gente tem que falar sobre o que é justiça. Eu vou trazer hoje 3 definições sobre justiça. A primeira definição de justiça você encontra em Salmos, capítulo 89, versículo 14. A palavra diz que a justiça e a retidão são bases do trono de Deus. Que a justiça, ela é base, ela é um atributo de Deus. Ó, o Rafa também está falando ali, ó, my name is Rafael. Isso aí, né, nós temos que saber. Vai fazer um login na internet, a gente precisa ver, né? Apareceu na sua tela aí? Salmos 89, 14. Justiça, ela é um atributo de Deus. Nós falamos sobre graça, sempre falamos sobre graça, e a graça, ela é um atributo do Senhor. Ao Emerson também, paz. E além da graça ser um atributo de Deus, a justiça é um dos atributos do Senhor. Outro tipo de justiça que nós encontramos é Tiago 1, versículos 22 a 27. Nós não vamos ler esse texto por completo, porque são 2 textos compridos. Tiago 1, de 22 a 27. E Tiago também, capítulo 2, versículos 14 a 26, nos falam esses textos que a justiça ela é uma consequência de eu estar vivendo uma vida com Deus. A justiça ela me faz praticar alguns atos de justiça que só uma pessoa que ama, que possui amor, consegue praticar como resultado desse amor. Aí é onde a gente encontra justiça social, justiça como dia a dia, esse tipo que Tiago está falando como uma consequência da nossa fé. A Jéssica também está falando inglês aqui no YouTube. Só para tentar me humilhar, mas Deus vai exaltar os humilhados. Amém, igreja? Brincadeira. Então, primeiro, 3 tipos de justiça eu estou falando hoje. Primeiro, justiça como um fundamento do trono de Deus, uma característica de quem Deus é. A segunda é uma consequência da nossa fé. No dia a dia da nossa vida, a justiça vai sendo colocada em prática por conta que nós temos algo para oferecer. E o terceiro, no dicionário Michaelis, eu não sei qual é o seu idioma, mas se você digitar Michaelis aí no Google, você vai encontrar esse dicionário, tá bom? E ele diz assim que é cumprimento de uma lei,
Justiça, uma das definições é cumprimento de uma lei. Então, ela é também a aplicação do direito e das leis. E é um sistema pelo qual as pessoas são julgadas em cortes. E eu quero te perguntar, alguma vez você já olhou para a sua vida e falou assim, Vitor, a minha vida é muito injusta comigo. A vida é injusta. A vida é injusta comigo, Vitor, porque olha só, eu não mereço estar passando o que eu estou passando. Eu não mereço isso que está acontecendo comigo. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Né? Ainda sou novo, bem novo ainda, 18 anos. Cadeira. Mas aconteceu já comigo, com certeza já aconteceu com você. Você sentir que foi injustiçado. Não, isso não está certo. Eu estudei tanto para essa prova e fulano, ele colou na prova. A pessoa nunca prestou atenção na aula e passou. Passou no concurso, passou na prova, foi melhor que eu. A pessoa sempre mente, a pessoa sempre passa os outros para trás e ela está sempre na vida melhor que a minha. Já aconteceu isso com você? Acontece com todos nós. Nós olhamos a grama do vizinho sempre achando que é mais verde. Mas hoje nós vamos falar sobre injustiça. Né? Te dei 3 parâmetros de justiça. E a injustiça que nós vamos falar é porque a gente tem uma lei que precisa ser cumprida em nós. Precisa ser cumprida em você, precisa ser cumprida em mim. Precisa ser completada. Uma lei espiritual. E existe algo muito injusto, porque ela não foi completada, não foi cumprida, e não é em nós que está sendo causado o efeito que deveria ser feito. Eu vou falar um pouco sobre isso nessa noite, e eu te pergunto, o que você está fazendo hoje? Está assistindo aí a ministração, o culto, participando do culto, mas além disso, o que você tem feito no seu dia a dia? Seu dia a dia é só trabalho, é só família? O que tem sido? Mas qual a sua essência? O que você tem feito é um resultado da sua essência, mas muitas pessoas se sentem dignas de merecimento. Tem muita pessoa que fala assim, olha, eu sou muito bom, Vitor, e eu mereço. Isso que está acontecendo com a minha vida, isso é nada menos do que eu mereço. Já encontrei alguém modesto assim? Eu já encontrei. E tem pessoas que elas são muito, a perspectiva dela é muito ao contrário. Ela fala assim, nossa, eu não mereço nem essa blusa que eu estou vestindo, não preciso disso. Mas não é um lado de que ela um lado bom isso. Ela nunca reconhece nada para o lado dela. Então, nenhum desses dois é correto. Os extremos têm que ser evitados. Se você acha, se é muito orgulhoso, ou se você... Eu não quero usar a palavra humilde, porque talvez a gente pode levar a humildade para outro extremo, um significado errado. Mas eu vou usar porque vai comunicar melhor, tá bom? Então, ou é muito orgulhosa, ou é muito humilde. Os extremos não são bons. Mas, deixa eu só falar uma vez, quando eu era adolescente, não sei se isso vai me condenar, né? Estou na internet, mas quando eu tinha uns 12 anos, não tinha tido uma experiência com Deus, não tinha temor do Senhor. Eu acho que o que Jesus fez é pouco. O pessoal falava, né? Olha, Jesus morreu por você. Eu falei, mas foi ele que quis morrer? O que eu tenho a ver com isso? Depois eu me dei conta do que eu tinha falado. Misericórdia, Senhor. Hoje eu penso totalmente ao contrário. Mas era um pensamento orgulhoso. É isso que eu estou querendo dizer para você. O que é a sua filosofia de vida? O que tem acontecido? E por que eu estou falando tanto sobre isso? Por que nenhum extremo é bom? Mateus 10:10 nos diz, Jesus nos diz, o trabalhador é digno do seu salário. O Senhor Jesus nos diz, Mateus 10:10, o trabalhador é digno do seu sustento, da recompensa do seu salário. E o que você tem recebido como recompensa por quem você é? O que você tem recebido como recompensa pelo seu serviço? No final do mês eu recebo lá o meu salário na conta, bacana. Mas e o que mais que você tem semeado na sua vida? A minha frase hoje que tem me dado um norte na vida, né? Só relembrando aqui aquilo que eu falei do sacrifício de Jesus, né? Era algo quando eu não tinha noção de quem Deus era, tá bom? Ficou lá para trás, 2 anos antes de eu ter tido uma experiência com Deus, beleza? Voltando aqui,
A frase que tem guiado a minha vida hoje é a seguinte: a vida é sobre semear e colher. Essa é uma frase que norteia tudo que eu vou fazer. A minha vida é norteada por essa frase. Se você quiser anotar, né? Ó, o pensador. A minha vida é norteada por essa frase. Tudo que eu semeio, eu vou colher. Então, existe algo que nós não semeamos, mas estamos colhendo. Por isso que é a mensagem mais injusta do mundo, que está escrita em Lucas. Se você está com a sua Bíblia, Lucas capítulo 15, versículos 8 a 10. Lucas 15, de 18 a 10. Perdão, gente. Mateus 18. Falei Lucas 15, mas esse texto aí, o que a gente precisa ler primeiro é Mateus 18. Se até Deus tem paciência comigo, eu sei que vocês vão ter, não é verdade? O pessoal aqui da técnica que me ama, eles já sabem que ao vivo é assim mesmo, né? Já dizia o filósofo Faustão. Mateus 18, de 23 a 35. Quem sabe faz ao vivo. Assim. Vamos lá. Mateus 18, 23 a 35. Quem está no YouTube ou no Face vê aí na tela. Quem está no Insta abre aí ou escuta. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante desse senhor um servo que devia a ele 60 milhões de moedas, uma vez que o homem não tinha como pagar. O senhor ordenou então que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem divididos para quitar as dívidas. O homem se curvou diante do senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Versículo 27. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28 em diante agora. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e agora devia 100 moedas de prata. Ele devia milhões, esse devia 100. Agarrou pelo pescoço e exigiu que esse cara lhe pagasse de imediato. Então o servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. E quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, aquele primeiro que perdoou a dívida, chamou esse homem, cuja dívida havia sido perdoada, e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, grifa aí, torturado, até que ele pagasse toda a dívida. Versículo 35, palavra de Jesus. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Sabe, existia um homem que foi perdoado de algo que ele nunca conseguiria pagar. Ele já teve a sentença sobre a vida dele, mas ele falou: Senhor, me perdoa por essa dívida, mas tem misericórdia de mim. Eu não vou conseguir pagar, eu nunca vou conseguir pagar, e você está dividindo meus bens, me fazendo de escravo, eu e minha família. Tem misericórdia. E aquele Senhor teve misericórdia desse homem. Né? A palavra que nós lemos, Jesus ele usava parábolas para contextualizar o reino. E ele falou assim que aquele senhor perdoou, mas o servo que foi perdoado não perdoou a dívida de alguém para ele. Era uma dívida muito menor. Era uma dívida muito, muito, muito menor. Mas ele não perdoou. E por conta do que ele não perdoou, então ele sofreu consequências. E, Vitor, o que isso tem a dizer? O que você quer dizer com essa mensagem, com essa palavra? Eu quero dizer para você que a sua atual condição hoje e a minha atual condição hoje é de perdoado. Você que está anotando, a nossa atual condição é de perdoados. Jesus conseguiu ilustrar a minha condição e a sua de duas maneiras. Sabe como que Jesus ilustrou a nossa condição? Lucas, agora sim, Lucas 15, de 11 a 31, eu não vou ler porque é um pouco grande,
e Lucas 8, 15, de 8 a 10. São dois textos, dentro do capítulo 15 de Lucas. Jesus ele fala que a primeira história que Jesus conta, comparando o reino dos céus a essa história, ele fala, o reino dos céus é como uma mulher que tinha uma moeda preciosa, e ela perdeu essa moeda. Então ela procurou na casa inteira e encontrou essa moeda. E essa moeda lhe trouxe grande alegria. E essa grande alegria, Jesus fala, quando um pecador se arrepende, existe festa na presença do Senhor, festa dos anjos do Senhor nos céus. E logo em seguida, depois de falar sobre esse arrependimento, sobre essa festa, Jesus fala sobre a história do filho pródigo. Não sei se você já ouviu, mas é um filho que ele tinha um pai rico. E ele pediu, enquanto o pai ainda estava vivo, falou, pai, me dá minha grana, me dá minha herança, e tchau e benção. E foi gastar, mas acabou o dinheiro, e ele, no meio do caminho, ele estava todo perdido, comendo comida de porco. O porco, naquela época, para os judeus, era uma comida impura, ou seja, ele estava no pior estado que ele poderia estar, e ele se lembrou que o pai dele era um cara rico. Então ele voltou ensaiando uma desculpa para casa, e quando ele estava ensaiando essa desculpa, voltando para casa, ele se lembrou, o pai dele encontrou ele, chegando ainda, e ele já veio com a desculpa pronta. Pai, eu vou falar para o senhor que me perdoa porque eu fiz isso, o que eu estava pensando, mas na hora que o pai dele viu ele, não deu nem tempo dele falar, o pai já abraçou ele, já mandou dar banho, chamou os funcionários, falou, vamos dar uma festa para o meu filho, e restituiu o filho. Sabe, a nossa condição atual, talvez você até hoje estava longe de Jesus. Eu não sei com quem que eu estou falando nesse momento, eu não sei onde essa mensagem vai chegar, mas eu sei do poder do Evangelho. Um dia ele me encontrou, o Evangelho de Jesus me encontrou, e eu fui com justificativa, eu fui falar, Deus, olha, eu estou com a vida destruída, eu preciso de um auxílio na minha vida. E ele não falou nada para mim, ele não me acusou. A graça do Senhor, esse atributo de Deus, faz com que ele olhe para nós e fale assim, do jeito que você está, vem aqui, deixa eu te abraçar. Deixa eu te abraçar nessa noite. Deixa eu transformar a sua vida primeiro. Depois a gente conversa. Primeiro eu vou te abraçar. Primeiro eu quero te dizer que você é um filho amado, você é perdoado. Eu quero te dizer que é injusta essa mensagem, você merecia a morte eterna, mas o meu filho já pagou tudo. Vem cá. Vem aqui, deixa eu te abraçar, deixa eu te restituir a posição de filho. Então, a nossa atual condição hoje é perdoados. Somos perdoados. Você aceitando ou não, você é perdoado por Deus. E se você aceitar isso, quem vai viver essa transformação na sua vida é você mesmo. O dia que eu tive esse encontro com Jesus, o dia que esse rapaz da história, o filho pródigo, teve encontro com Jesus, e todas as outras pessoas da história, o dia que tiveram o seu encontro com Jesus, foi do mesmo jeito. Jesus chegou e falou assim, ei, deixa eu entrar na sua vida e mudar a sua história. A partir de hoje as coisas podem ser diferentes. Não precisa de justificativa nenhuma. Eu faço nova todas as coisas. Então, sendo a nossa atual condição de perdoados, nós precisamos manter um coração arrependido. Então, amanhã, na hora que eu acordo, a palavra diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E elas são as causas de não sermos consumidos. Por isso, porque todos os dias o Senhor, Ele tem chance nova para mim e para você. Vitor, mas eu fui dormir e hoje eu desagradei ao Senhor. O que eu vou falar para Deus amanhã? Sabe o que você vai falar? Vai chegar na presença dEle e falar, Deus, obrigado, porque o Senhor já fez tudo que precisava ser feito. E a sua misericórdia está batendo na minha porta nessa manhã, e eu quero te dizer, Deus, eu quero tentar mais uma vez ser um filho do Senhor. Eu quero, Senhor, me perdoa, porque igual o filho pródigo, eu fiz besteiras com tudo que o Senhor me deu, mas a partir de hoje eu quero uma nova vida, de chamar filho do Senhor, e de te olhar e chamar meu pai. Sabe, isso começa a ser uma prática diária nossa, de filhos que entendemos o nosso lugar, de filhos perdoados. Só que acontece que esse processo, eu tenho falado todos os domingos, esse processo chama santificação. Cada dia nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus,
né? Jesus vai abrindo os nossos olhos para outras coisas que estamos fazendo errado e vamos nos arrependendo e vamos nos tornando parecidos mais com Jesus. Mas eu quero te perguntar, você tem vivido uma vida como filho? Uma vida como de novidade de vida? Tem acontecido isso na sua vida? Se não tem acontecido isso na sua vida, hoje o Pai está querendo te restituir o lugar de filho. Hoje você precisa ter um coração arrependido. Quem tá anotando aí, anota aí Romanos 2. Na hora que acabar o culto, você corre, pega a sua Bíblia e vai ler isso. Ou se você está, eu não sei onde você está, leia esse texto, Romanos capítulo 2 inteiro. Eu tenho certeza que eu pelo menos quando eu leio, me dá uma vontade de chorar e falar, meu Deus, o que o Senhor está falando aqui? Eu não mereço esse amor, eu não mereço, é injusta essa mensagem, meu Pai. Sabe? E por que essa mensagem é injusta? João capítulo 1, versículo 12 nos diz que a todos os que creram em Jesus foi dado o direito deles serem chamados filhos de Deus. Todos os que creram em Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, foi-lhes dado o direito de serem feitos e chamados filhos de Deus. Então, eu quero falar 3 coisas bem rapidinhas. Por que é injusta a mensagem de Jesus do nosso ponto de vista humano? Por que ela é injusta? A primeira coisa que ela é injusta. Jesus foi feito um sacrifício por causa de você. Por causa de mim, Jesus foi morto numa cruz. Isso está escrito em Isaías 53, versículos 4 e 5. Olha, nada do que eu estou dizendo aqui é minha opinião. Eu só estou dizendo o que a Bíblia nos diz, só estou sintetizando, só estou nos relembrando. Jesus foi feito um sacrifício e por conta desse sacrifício hoje temos paz com Deus. A palavra nos diz assim que por conta das pisaduras de Jesus somos sarados e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído por nossas transgressões. Sabe, Jesus, quando ele estava na cruz, ele olhou para você, olhou para mim, para o Vitor, e falou assim, Vitor, Pai, perdoa o Vitor não sabe o que ele está fazendo. Perdoa o Vitor por essa besteira que ele está falando. Perdoa o Vitor por esse pensamento que ele está tendo. Ele não sabe o que ele está fazendo, Pai. Perdoa ele. Eu só fui perdoado. A minha dívida... Aquele primeiro texto que eu li, que eu peguei a Bíblia aqui e li, ele fala sobre a minha vida e a sua vida. Eu tenho uma dívida impagável com o Senhor, mas ele cobrou de Jesus essa dívida. Foi Jesus que pagou por mim e eu nunca vou conseguir retribuir isso. Eu e você, olha, você pode frequentar todos os cultos de Maringá, do Brasil. Você pode orar 24 horas por dia, para agradecer a Deus e você nunca vai agradecer o suficiente. Ou se for para a sua salvação, isso nunca vai ser suficiente. Agora, é igual eu falei lá no começo, isso é uma consequência da nossa vida com Deus. Tem que ser uma prática diária. Isso tem que acontecer. Mas ela não acontece para Deus me perdoar ou para Deus me amar mais. E não adianta você querer que Deus chame mais por algo que você faça. Ele já te ama o suficiente. E em Jesus foi feito esse sacrifício. Agora em Romanos 2, versículo 11, falei para vocês lerem Romanos 2, um versículo diz assim que as pessoas que não merecem o amor de Deus também são amadas por Ele. Nos diz esse texto que Deus não tem filhos preferidos, que Deus não tem ninguém como predileto. Então, sabe o que acontece? Aí entra uma situação. Nós estamos falando de 3 pontos agora do porquê que é injusta do ponto de vista humano a obra de Deus. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que nós somos perdoados, nós temos que perdoar. E eu quero te perguntar, se você tem um coração de filho, você se posiciona como filho, se sente amado, você está perdoando? Se você já entende a mensagem de Jesus, mas aqui na sua mente, mas o perdão você não consegue praticar, você precisa rever o seu evangelho hoje. Eu vim hoje aqui para te alertar. Nós tivemos a Páscoa há alguns dias e essa semana nós entramos na semana que antecede a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, eu só abrindo um adendo, eu preguei um culto e falei sobre ela e lá no hotel. E eu lembro que eu falei
que o dia de Pentecostes, a primeira celebração, os teólogos acreditam e determinam que foi lá no Monte Sinai, quando Deus veio e deu a sua lei para Moisés e escreveu em tábuas. Mas daí, no dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo, tá? O dia de Pentecostes já acontecia, estava todo mundo reunido para a festa, o Espírito Santo vem, e a palavra nos diz que agora a lei do Senhor não está mais escrita em tábuas, mas está escrito no nosso coração. E isso o que faz? Faz com que nós, dia e noite, noite e dia, precisamos transformar a nossa vida à luz da palavra. Nós precisamos olhar para a palavra, olhar para o nosso coração e falar assim, o que eu preciso transformar no meu viver? Espírito Santo me revela e a gente vai sendo transformado. E o principal que eu quero falar hoje dessa transformação é o perdão. Quantos cristãos, ditos cristãos, não conseguem liberar perdão? Eu passei muito tempo da minha vida sem conseguir liberar perdão. E achava que o problema estava nas pessoas. Na verdade, estava em mim. Porque eu era esse servo que foi perdoado e que não entendia que eu fui perdoado de algo muito maior, que nunca vai ter algo que eu não possa perdoar. Porque eu já fui amado por Jesus. Então eu quero te dizer, o que fizeram com você? O que feriram o seu coração? O que feriram a sua alma? O que estragaram da sua história? O que tiraram de você? O que fizeram com você? Era esse servo que foi perdoado. Não é justificativa para você não perdoar. Isso a palavra diz. Jesus nos alerta que ele nos chama ao arrependimento. Mas existem pessoas que não querem se arrepender. Isso está lá em Apocalipse. Ele fala sobre a igreja de Tiatira. Eu falei isso no último domingo. Algumas pessoas não se arrependem. E não é falta de aviso de Jesus. E hoje a palavra do Senhor para você é: volta lá no começo, a prática das primeiras obras. Se arrependa. Olha para Jesus e fala: meu Senhor, se você não tem conseguido perdoar, pede ajuda do seu líder. Fala para alguém, fala: olha, eu não consigo perdoar tal pessoa por isso, por aquilo. E, em nome de Jesus, libera perdão. O perdão é uma prática. Porque, sabe o que eu estou dizendo isso? Jesus nos alerta. Nesse texto mesmo que eu li, no versículo 35 de Lucas 15. Não, Mateus 18, perdão. Aqui no Insta vai cair o link, tá bom? A gente já vai entrar com um link novo. Mateus 18, versículo 23. Até se tiver algum celular para eu entrar aqui já logo em seguida na hora que cair. Mateus 18, versículo 35 diz assim: assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Sabe qual que é o problema de não perdoarmos? É a condenação eterna. Jesus fala sobre o inferno. Jesus fala sobre algumas coisas que vão nos tirar do reino dos céus. E a falta de perdão é uma das principais delas. Nós que fomos perdoados, nós precisamos perdoar. Ter um coração perdoador. Todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam sobre o seu coração, sobre a sua família. E esse é o terceiro motivo, porque essa mensagem é justa. Porque o que você fizer não vai mudar o amor de Deus, mas o amor de Deus te transforma dia após dia. Então, só quem foi perdoado que se sente injustiçado. Só quem recebe o amor de Jesus, quem vive a presença de Deus, quem consegue ir para o lugar secreto, é que vive um sentimento de injustiçado e diz: meu Deus, eu não mereço isso. Meu Deus, por que o Senhor, a minha condenação era de morte? Transgredi a lei do Senhor Jesus, transgredi a lei de Deus, a recompensa disso é a morte eterna. E, meu Senhor, o Senhor me deu vida em Jesus, o Senhor me deu vida através da obra de Jesus, eu não mereço isso. Sabe, eu quero te dizer, nós não merecemos. Esse sentimento de estarmos perdoados é um sentimento de injustiça. Pai, por que Jesus sofreu por mim? Mas já que Ele morreu, já que Ele sofreu, já que Ele levou sobre si as minhas transgressões, já que o castigo que me traz a paz estava sobre Jesus e pelas pisaduras dele eu fui sarado,
eu quero colocar em prática o reino e a obra do Senhor através da minha vida. Então, se você quer que o perdão flua através de você, está difícil perdoar? Eu tenho um segredo para você. Corre para os braços do Pai. Só onde existe muito pecado é que vai transbordar a graça. O versículo que diz isso diz assim: onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a mensagem mais injusta do mundo diz que Deus te amou tanto, João 3,16, que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em seu favor e em meu favor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem mais injusta do mundo diz que do mesmo jeito que o Filho foi morto injustamente, ele foi levantado como não mais o único, mas como o primeiro, de que todos nós um dia vamos ser ressuscitados por Jesus, por Deus, vamos ser ressuscitados pelo Pai. E nessa ressurreição para a vida eterna, vamos viver eternamente no reino inabalável, no reino que sempre foi, é e sempre será. Eu espero de coração que quando o Senhor vier julgar as nossas atitudes, as nossas obras, Ele encontre o seu coração e o meu coração quebrantado, de um filho que entende que é perdoado, arrependido pelo seu pecado, mas perdoador. Um coração perdoador. Essa semana nós vamos fazer um propósito de jejum e oração, pedindo: Senhor, revela a nós onde nós temos errado, onde nós temos falhado, o que tem sido aquilo que tem nos tirado da sua presença, porque o nosso maior desejo é agradar ao Senhor, é sermos parecidos com Jesus. E eu quero convidar você que está me assistindo nesse momento, feche os seus olhos onde você estiver. Eu quero orar com você, eu quero orar para que duas coisas aconteçam na sua vida. Se você está longe do Pai hoje, para que você volte correndo para os braços do Pai e sinta o amor dele te esquentando nessa noite gelada. Mas se você já entendeu que o Pai te ama, o amor dele, que você sinta um desejo de se aproximar do Pai, para que você consiga viver perdoando, viver como alguém perdoado, uma vida de transformação. Pai, em nome de Jesus eu peço que a tua graça faça sentido na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, que toda a nossa justificativa caia por terra, em nome de Jesus. Seja desfeita toda a nossa justificativa para não perdoar, para não amar, toda a nossa justificativa nas nossas obras, no que nós fazemos. Deus, nós cancelamos, nós dizemos: Jesus é suficiente nas nossas vidas, e a presença de Jesus, o amor de Jesus e a presença do Espírito Santo vão nos transformando dia após dia, e nós precisamos disso. Pai, se não temos perdoado, abre os nossos olhos para vermos o quão distante do Senhor nós estamos. Pai, se nós precisamos, se são coisinhas pequenas que têm nos afastado de Ti, Senhor, abre os nossos olhos. Nós queremos viver uma vida plena de filhos amados, de filhos perdoados, e que essa mensagem mais injusta do mundo, ela venha encontrar em nós morada, que venha fazer morada, o Espírito Santo venha morar em nós e nos transformar. Pai, obrigado, porque essa mensagem é injusta, mas ela é o Evangelho de Jesus. Obrigado, porque essa mensagem não faz sentido na nossa cabeça, na nossa mente, mas nós aceitamos ela no nosso espírito, porque ela é a tua verdade. E obrigado, porque nós podemos trocar de lugar com Jesus. Nós aceitamos o castigo de Jesus que nos traz a paz. Nós aceitamos a santificação através do sangue de Jesus, e nós agradecemos porque um dia o Senhor virá nos buscar. Um povo, uma igreja santa que tem buscado viver uma vida no Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, meus queridos. Essa semana, como eu te disse, nós vamos fazer parte de um relógio de oração. O que é um relógio de oração? Você escolhe um tempo ali do seu dia, nessa semana, para se colocar diante do Senhor. E vamos também jejuar durante essa semana, pedindo. O nosso único objetivo é: Deus, me mostra onde eu tenho te desagradado, onde eu tenho falhado,
e o que eu tenho feito que tem me esfriado, tem esfriado o Espírito Santo na minha vida, porque essa semana Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Vitor, como que eu faço parte desse tempo, desse relógio, desse momento? Após o culto, daqui 10 minutos mais ou menos, você vai entrar no nosso Instagram e tem um link lá, quero fazer parte da semana de oração. Sei lá como que vai estar o nome lá. Mas você vai entrar, é só clicar, você já vai entrar no seu, já vai abrir um grupo no seu WhatsApp e você vai fazer parte desse tempo, tá bom? O Ministério de Intercessão vai estar nos direcionando nesse tempo fantástico. Eu quero agradecer pelo pessoal que está aqui conosco, nos ajudando, são pessoas abençoadas, abençoadoras, Ministério de Intercessão, aqueles que não podem estar presencialmente aqui conosco, todos vocês, que Deus continue te abençoando e que essa semana seja uma semana de vitória na sua vida e de viver o perdão, o amor, esse sentimento de que, poxa Deus, o Senhor me ama tanto assim, que seja real na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.